No século XVI, um espanhol cravou seu nome na história ao explorar e navegar o extenso rio Amazonas. Mesmo diante de tantos perigos e incertezas, Francisco Orellana tornou-se o primeiro europeu a navegar por toda a extensão do Amazonas e enfrentando os diversos perigos que a densa selva amazônica lhe proporcionou. Entretanto, para compreendermos melhor a história de Francisco Orellana e o descobrimento do rio Amazonas, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente no século XVI. Francisco Orellana foi um explorador e conquistador espanhol que nasceu em Trujillo, na Espanha, em 1511. A história conta que provavelmente ele fazia parte da família de Francisco Pizarro, ou era apenas um amigo próximo. De acordo com os fatos históricos, Francisco Orellana iniciou suas navegações muito jovem, viajando para a América em 1527. Ele serviu na Nicarágua e teve êxito ao reforçar o exército de Francisco Pizarro durante a conquista do Império Inca. Nessa ocasião, Orellana acabou perdendo um de seus olhos. Em 1538, ele foi nomeado governador da província de La Culata, na costa do atual Equador, onde ele reconstruiu e repovoou a região de Santiago Guayaquil, após uma grande destruição provocada por nativos revoltosos. Em 1541, ele concordou em participar de uma expedição a leste dos Andes, com o intuito de buscar canela, uma especiaria bem desejada na época, e também encontrar a lendária cidade perdida de Eldorado, uma cidade mítica de ouro que supostamente teria existido entre as selvas da América Latina. A expedição foi organizada por Gonzalo Pizarro, que chegou à região de Quito como governador, e foi comissionada por Francisco Pizarro. Quando soube da expedição organizada pelos irmãos Pizarros, ele prontamente se dispôs a participar. Entretanto, mesmo depois que cruzaram todas as montanhas, Gonzalo Pizarro achou que sua exploração já era um completo desastre e decidiu mudar de direção. A essa altura, 140 dos 220 espanhóis e 3.000 dos 4.000 indígenas que partiram na expedição haviam morrido. Em vista disso, Gonzalo Pizarro se dirigiu a Quito para uma rota mais ao norte, com apenas 80 homens sobreviventes. Já Francisco Orellana decidiu continuar a expedição rio abaixo. Ele navegou o rio a bordo do bergantim Victoria, com 57 homens armados em uma perigosa descida direcionada para as terras baixas da Amazônia. Entretanto, depois de meses de busca e perambulação pelas selvas e com a correnteza do rio cada vez mais forte, em pleno período de chuvas, Orellana concluiu que era impossível retornar naquele momento, conforme tinha combinado com Gonzalo Pizarro. Para seguir em frente, foi construído um navio com a ajuda dos índios nativos, que foi chamado de San Pedro. Orellana e seus companheiros prosseguiram na audaciosa expedição em uma aventura cheia de dificuldades e perigos. E no dia 12 de fevereiro de 1542, o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande ou Mar Doce, foi alcançado pela expedição. No dia 3 de junho, eles avistaram a desembocadura do Rio Negro e no dia 10, o Rio Madeira. Foi nessa ocasião que a expedição soube pelos índios locais de uma tribo guerreira que habitava na região, supostamente liderada por mulheres. Os índios recomendaram a Orellana e seus companheiros que, se caso avistassem a tribo durante o caminho, era melhor fugir. Ao navegarem pelo rio Amazonas, os espanhóis ficaram encantados com sua longa extensão e beleza,
e nesse encontro ele batizou o nome do rio de Rio Orellana, que futuramente ganharia um novo nome. Segundo as crônicas de Gaspar de Cavarral, o cronista de Orellana, a expedição foi atacada por uma tribo composta de índios com fisionomia semelhante à de mulheres, dando relato que essa tribo se assemelhava com as guerreiras amazonas da mitologia grega. Apesar dos documentos históricos apontarem que a expedição de Orellana havia apenas lutado contra os guerreiros indígenas de cabelos longos, as crônicas do padre Gaspar de Cavarral deixam muito claro que os índios que lutaram contra eles eram liderados por mulheres. À medida que desciam o rio, os espanhóis passaram por muitas aldeias tributárias das Amazonas, até que no dia 24 de junho teria ocorrido o violento encontro com as índias guerreiras. As crônicas de Cavarral relatam o acontecimento da seguinte maneira: essas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, trançado e enrolado na cabeça. São muito membradas e andam nuas em pelo, tapadas as suas vergonhas, com seus arcos e flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como 10 índios. E em verdade houve uma dessas mulheres que meteu um palmo de flecha por um dos bergantins, e as outras um pouco menos, de modo que os nossos bergantins pareciam um porco-espinho. Após serem derrotados e expulsos pelas Amazonas, a expedição de Orellana fugiu navegando o rio abaixo. Devido à comparação das índias guerreiras com as guerreiras da mitologia grega, Orellana decidiu rebatizar o rio com o nome de Rio Amazonas. Em 26 de agosto de 1542, eles chegaram ao enorme delta do rio Amazonas. Apesar dos constantes ataques indígenas, somente 12 homens haviam morrido. Eles então decidiram seguir, navegando ao longo da costa, em direção ao porto espanhol mais próximo, na costa da atual Venezuela. Orellana calculou ter percorrido 1.800 léguas, cerca de 7.500 quilômetros. Os detalhes de sua aventura ficaram registrados pelo Frei Cavarral em seu livro Descobrimento do Rio Amazonas. Orellana relatou que presenciou grandes cidades e milhões de pessoas instaladas nas margens do Amazonas. Quando expedições posteriores navegaram pelo rio, não encontraram nada, além de floresta tropical. Acreditou-se então que Orellana teria mentido. Entretanto, pesquisas mais recentes têm constatado que a Amazônia pode ter abrigado grandes populações, conforme indica a existência de amplas áreas de terra preta, o que comprova indícios de assentamentos humanos. Possivelmente, o vazio demográfico relatado por exploradores posteriores tenha sido resultado de epidemias introduzidas pelos conquistadores europeus. Após retornar para a Espanha em uma embarcação que foi enviada para resgate, ele chegou primeiro em Portugal, onde o rei lhe ofereceu hospitalidade, e até recebeu ofertas para retornar à Amazônia com uma expedição pertencente à coroa portuguesa. Entretanto, o Tratado de Tordesilhas havia colocado toda a extensão da Amazônia sob posse da coroa espanhola, enquanto os portugueses consideravam a costa brasileira como sua propriedade. Em vista disso, Orellana partiu para a Espanha, com o intuito de obter reivindicações castelhanas sobre toda a bacia amazônica. Uma vez no tribunal, e após 9 meses de mapeações, Carlos I nomeou Orellana como governador das terras que ele havia descoberto, e que foi batizada de Nueva Castilla, em 18 de fevereiro de 1544. O que lhe permitiu colonizar a região com nada menos que 200 soldados de infantaria, 100 cavaleiros e o material para construir 2 barcos fluviais. Os preparativos acabaram demorando um pouco, devido à falta de fundos.
Finalmente, após o financiamento do seu padrasto, ele pôde partir em uma nova expedição pela Amazônia. Então, em 1545, ele realizou sua expedição para a Amazônia para tentar colonizar a região. Ele partiu com um total de 4 navios, mas um dos navios acabou se perdendo antes de chegar às ilhas de Cabo Verde, e outro acabou se perdendo durante a travessia, e 1/3 da tripulação acabou abandonando a embarcação ao chegar à foz do rio Amazonas. Após o desembarque, Orellana percorreu cerca de 500 quilômetros até o delta do rio Amazonas. Cerca de 57 homens acabaram morrendo de fome durante as explorações, e o restante acabou acampando em uma ilha com nativos bem amigáveis. A posteriori, em 2 barcos, Francisco Orellana e seu grupo partiram em busca de mantimentos, além de tentarem localizar a principal ramificação do rio, mas eles acabaram sendo atacados por nativos da região. Nessa empreitada, cerca de 27 homens morreram devido às flechas envenenadas atiradas pelos nativos. E então, pouco tempo depois, em novembro de 1546, Francisco Orellana acabou falecendo. Entretanto, mesmo após a sua morte, é impossível não lembrar desse espanhol que deixou seu legado batizado nas águas do rio Amazonas e cravou o seu nome na história.